Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 24 de agosto de 2023 e o título é Voo Solo. Vamos lá. Assistindo há alguns dias a um vídeo onde uma ave estava sendo libertada do cativeiro, muitas reflexões me vieram à mente. O grande pássaro hesitava em se lançar ao voo. Parecia até que sequer sabia utilizar suas próprias asas. Observava algumas outras aves que passavam próximo ao penhasco onde se encontrava. Fiquei imaginando o que estaria passando pela cabecinha daquele ser inocente e que até aquele momento tinha sido privado de vivenciar as experiências intrínsecas à sua essência. Qual a sensação diante da descoberta de sua real natureza e liberdade? Refleti sobre quantas vezes nós mesmos nos colocamos em gaiolas em troca de segurança, conforto ou uma aparente felicidade, cortando nossas asas e nos privando de conquistar o imenso céu de oportunidades, a um passo de nossa coragem. Falar em zona de conforto parece clichê. Contudo, essa opção produz histórias de vida clichês, construídas com base em padrões alheios. Por se acomodarem a ela, tantos atrofiam suas asas em gaiolas douradas, se deixam iludir pelo brilho do ouro de tolo. O voo solo é assustador a princípio, como demonstrou o pássaro do vídeo. Porém, no momento em que ele finalmente abriu completamente as asas e se lançou corajosamente ao desconhecido, a sensação de resgate da essência daquela ave era quase palpável. Foi uma visão emocionante, pois nos traz a consciência de nossos próprios desafios, dos nossos próprios voos e da incrível sensação de alegria, paz e até mesmo orgulho, no melhor sentido da palavra. No sentido de reconhecer as nossas vitórias, principalmente sobre nós mesmos, e sermos gratos por tudo isso. Sermos gratos à nossa coragem, nossa confiança e nosso merecimento. No vídeo, várias pessoas filmavam e torciam para que a ave, enfim, assumisse o seu verdadeiro papel como um ser livre e majestoso. Também assim na nossa vida, contamos com pessoas que nos amam e torcem por nossos progressos e conquistas. E isso é muito acolhedor e estimulante. Contudo, as asas são nossas, ninguém pode abri-las ou voar por nós. O voo é nosso, é solo, assim como o aprendizado é individual. Podemos sempre compartilhar nossas experiências como contribuição aos que nos cercam, porém, o que cada um faz com essa doação não está sob nosso controle. As escolhas e visões de mundo são particulares, o crescimento se dá no devido tempo, e só precisamos compreender e respeitar. Cuidemos das nossas asas. Elas são o sustentáculo da nossa evolução. E nesse caso, o céu não é o limite, uma vez que o caminho evolutivo de nossas almas é uma viagem ininterrupta em um voo infinito. Então vamos lá. Gente, esse vídeo é lindo. Ai, é emocionante mesmo, gente. E a ave, né, uma águia parece, se eu não me engano. É grande, né, aquele pássaro majestoso mesmo. Mas ela não tinha coragem. Olha, o vídeo acho que demora assim, fica acho que uns 15 minutos, porque o pessoal incentivando, né, a pessoa que acho que, não sei se ela foi resgatada e cuidada, e aí estavam tentando colocar ela de volta, né, na natureza. Ou se nasceu em cativeiro, eu não lembro exatamente como foi a história. Eu sei que ela não tinha coragem. E passavam outros, eles estavam num penhasco e passavam outras águias, outros pássaros voando, mas ela não tinha coragem. Ela às vezes ia e parava, ia e parava. Ai, era assim. E todo mundo naquela torcida, né, para que ela tivesse a coragem de alçar voo ali, né? E realmente foi a hora que ela conseguiu, foi emocionante. Aí ela voou, ela voltou lá para o penhasco, aí voou de novo e até que ela foi embora, né?
E foi realmente, é um vídeo muito bonito. E aí eu fiquei pensando, né, que a, a natureza nos ensina muita coisa, né? E aí eu fiquei pensando que a gente às vezes faz isso, né, com a gente mesmo. A gente fica com medo de sair do que a gente conhece, né? Nessa ave, ela conhecia ali o conforto do, do lugar que ela vivia, que ela tinha alimento e que ela tinha ali o suporte, né, do treinador dela, do tutor dela, não sei como que chama lá, né? E então ali ela se sentia segura. E às vezes a gente faz isso com a gente não quer correr o risco de sair dos lugares que a gente conhece, que a gente se sente seguro, e, e às vezes a gente deixa de viver as experiências que têm mais a ver, né, que fazem mais sentido para a nossa vida, que tem a ver com a nossa essência, como a ave. A, a essência da ave é voar, é ser livre, é rasgar os céus aí, né, viajar, ir voando, ir para outros lugares, conviver, né, com as outras aves. E só que ela estava num lugar que não era dela, mas que ela estava confortável. E aí ela não vivia a experiência para a qual ela foi criada, né? Que ela foi criada para voar, para ser livre. E a gente às vezes faz isso com a gente, né? De ficar com medo de arriscar, de não ter a coragem de repente, às vezes a gente sente um chamado, a gente sente que a gente tem que fazer mais do que a gente faz, e se arriscar em novos territórios aí, e por medo, por insegurança, né, por não querer sair do que a gente já está acostumado, né, da nossa zona de conforto. A história do tá ruim, mas tá bom, né? Então, às vezes a pessoa sente que precisa de algo mais, que precisa de novos caminhos, de novas experiências, mas por medo fica ali amarrada. Então é a gente cortando as nossas próprias asas, porque a gente, quando a gente se, mesmo que a gente esteja ali sob às vezes o controle de uma outra pessoa, a gente deu aquele poder e às vezes para receber essa segurança em troca. Então foi também uma escolha, né? E muitas pessoas se veem nessas situações e não conseguem sair porque aí muitas vezes a gente mesmo acaba arrumando desculpas, né, para a nossa falta de coragem, né? Ah, porque eu não vou conseguir, porque eu não dou conta, porque isso não é para mim. São desculpas que a gente dá para a gente mesmo, mas para justificar a nossa falta de coragem, às vezes, de tentar algo novo e de realmente ir em busca do nosso propósito, né? De realizar o nosso propósito, que a gente às vezes está sentindo, a alma está lá te cutucando, gritando, e às vezes você até sabe o que é que você precisa fazer, o que tem, o que está em sintonia com você, mas falta a coragem, né, de abrir as asas e ir. Então, quando eu vi aquele vídeo, assim, eu fiz esta reflexão, né, sobre o quanto a gente às vezes se poda, né, com medo de enfrentar novos desafios e aproveitar as oportunidades para crescer, né? Quando a gente enfrenta, sempre tem um crescimento, sempre a gente tem uma evolução e a gente está aqui nesse momento para isso, né? Para evoluir. E a gente tem, né, a nossa rede de apoio, tem os nossos familiares, os nossos amigos, sempre tem alguém com quem a gente pode contar, né? Mas essas pessoas só podem te dar assim, um apoio, um suporte, nem que às vezes até materialmente podem ajudar, mas a atitude, a iniciativa é nossa, né? Porque a evolução também é nossa, né? Não é o outro pode te ajudar, mas o resultado daquela coragem, daquela nova caminhada vai vir para você. Quem dá os passos é que vai estar conquistando o caminho, né? Por mais
que tenha auxílio, que tenha ali suporte, mas são as pernas de quem está caminhando que está conquistando ali aquela trajetória. E então, esse texto é sobre isso, né? A gente às vezes encontrar essa coragem dentro da gente para tomar as atitudes que a gente precisa, até mesmo para nossa evolução. Que a gente ouve muito falar, né, que a ascensão é planetária, mas a ascensão do planeta, né, ela vai acontecer de qualquer forma, mas a ascensão individual ela é uma escolha, né? Então a gente tem que fazer essa escolha e de buscar realmente o autoconhecimento. E às vezes para a gente atingir, né, e caminhar e evoluir nessa nossa busca pelo autoconhecimento, a gente tem que sair de alguns lugares confortáveis, de alguns lugares em que a gente se sente seguro, porque a gente precisa conquistar mais, a gente precisa crescer mais, né? Às vezes você está dentro daquela caixinha lá que tá bom, você está se sentindo protegida, mas às vezes a gente tem que sair das caixinhas para encontrar as ferramentas necessárias para a gente continuar crescendo, né? Às vezes aquela caixinha já não tá te cabendo mais, tá te apertando. E você tá lá porque, tô aqui porque tá seguro. Mas vai chegar um momento, se a gente, e quanto mais a gente demora para tomar essas atitudes, assim, mais, não digo que fique mais difícil, a gente vai ter que ter mais coragem e ter mais atitudes, a gente vai ter que conquistar mais coisas para alcançar, né, esse nosso propósito, porque de uma certa forma a gente mesmo ficou se atrasando ali, né, preso ali num lugar que a gente já não cabia, né? Isso não estou querendo dizer que para a gente evoluir a gente tem que, né, abandonar o lugar que a gente mora, ou família, ou amigos, nada disso. Mas é ter coragem, às vezes, de tomar atitudes, inclusive de se posicionar, né? Quando o pássaro ele abre as asas e tem a coragem de voar, ele está assumindo o poder dele. E às vezes é isso que falta para a gente. Às vezes a gente convive com pessoas e a gente está sempre só aceitando, aceitando, aceitando e nunca se posiciona e nunca impõe. A gente vai sempre abaixando a cabeça, às vezes querendo evitar conflitos e sempre deixando que as outras pessoas decidam por nós. E a gente não vai lá e não risca o chão, né? Como diz a Márcia, e impõe limites. E se impõe também, né? Porque você também é parte daquele núcleo onde você está inserido, da sua família, dos seus amigos. E assim como você respeita o espaço dos demais, você tem que impor também que respeitem o seu espaço. E às vezes a gente, por medo do que as pessoas vão pensar, ou medo de que alguém vai entrar em conflito com você porque você pensa diferente, a gente vai se diminuindo para caber nas caixinhas dos outros, né? E aí a gente acaba não abrindo as nossas asas ficam lá encolhidinhas, porque a gente está tentando se encaixar num lugar que não é nosso. Então, quando eu falo de alçar, é assumir o seu poder, assumir a sua essência, ter coragem de assumir ser quem você é, né? É, os seus valores, os seus princípios, a sua visão de mundo, e não deixar que isso tudo seja moldado por outras pessoas. Então, assim, impor a sua essência perante o mundo, respeitando o posicionamento, a escolha dos demais, mas também fazendo com que
respeitem as tuas escolhas. Porque só a gente sendo quem a gente é, a gente consegue também viver uma vida de paz e equilíbrio, né? Porque senão você não vive a sua vida, você vive a vida dos outros, e vivendo a vida dos outros a gente não está feliz, a gente não está em equilíbrio, a gente não está centrado e a gente não está na nossa luz. Então é isso, é deixar fluir a nossa luz, a nossa essência, e com certeza quem estiver ali ao nosso lado e que compreender. Ai, apagou a luz aqui, agora vai sim, vai assim sem luz, meu gente. E quem puder compreender, e quem souber compreender e te respeitar, são as pessoas com as quais as que merecem estar na tua vida, né? E assim, a contribuição é uma troca, a gente contribui e a gente recebe também, né? Então, há aquelas pessoas que às vezes não estão na mesma sintonia que a gente, elas vão acabar se afastando naturalmente quando a gente se coloca e mostra quem nós realmente somos, como quando nós somos pessoas autênticas, quando a gente demonstra a nossa autenticidade. Então vai ficar próximo a nós as pessoas que sabem respeitar e que estão na mesma sintonia, né? Então, o respeito realmente é a base, mas a gente tem que assumir o nosso poder para garantir esse nosso espaço, o nosso autoconhecimento e realmente resgatar a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira luz e o lugar onde a gente deve estar, né, nesse mundo e nessa vida, certo? Então é isso, eu agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.